Olá, pessoal, bom dia para vocês. 7 horinhas em ponto. Hoje é dia 15 de outubro de 2025. É dia de uma personalidade que, na verdade, é uma instituição importantíssima, né, da nossa vida em sociedade, que é o professor. O professor que é sempre tão desprestigiado, desrespeitado, agora está sofrendo uma perseguição por parte do público mais reacionário. Nós temos hoje, inclusive no nosso site aqui no iclnoticias.com.br, um caso de perseguição atroz de pais que querem a transformação de uma escola em Santa Catarina, em escola cívico-militar, e estão perseguindo professores que se opõem a isso. Daqui a pouco você vai ver. Mas hoje temos vários assuntos, a começar pelo início do julgamento de um novo grupo da trama golpista, que é o Núcleo 4. Esse núcleo é composto por pessoas que praticavam a desinformação, queriam desestabilizar o sistema eleitoral e também colocar em prática ações da maior gravidade, como, por exemplo, os planos Copa 22 e Punhal Verde e Amarelo. Por outro lado, na agenda política, nós temos o ministro Haddad correndo atrás do prejuízo da rejeição ou da caducidade, né, da medida provisória 1303 na semana passada, que provinha os fundos com os quais o governo pretendia financiar o benefício que concedeu a quem ganha até R$5.000 por mês, que deixa de pagar imposto de renda a partir do ano que vem. Esses são os elementos importantes do dia de hoje aqui na nossa programação, e tenho a dizer também que o processo de escolha do novo ministro do Supremo, que vai substituir o ministro Barroso, deve ser rápido, está nos informando a Juliana Dalpiva, que é muitíssimo bem informada sobre os movimentos nos bastidores da política e da interface com o Poder Judiciário. Então, bom dia para você, vai lá fazer seu cafezinho enquanto a gente vai passando aqui o noticiário do dia. E eu já vou logo chamar meu amigo Alex Amorim aqui, porque hoje, Alex, bom dia. Bom dia, Alex, o que foi aquilo? O Brasil perdeu para o Japão depois de dar uma goleada na Coreia. O que aconteceu, meu amigo? Isso mesmo, bom dia, Panunzo, bom dia, pessoal. Bom dia. E um bom dia especial também, Panunzo, a Rádio Cultural FM lá de Torres, que hoje começa a transmitir ao vivo o Desperta ICL também ao vivo na sua programação. Então, ontem, Panunzo, foi algo surpreendente que aconteceu lá na Ásia. O Brasil abriu 2-0 com o gol do Paulo Henrique e Gabriel Martinelli, porém com algumas falhas do jogador Fabrício Bruno e também do Hugo Souza, nosso goleiro da seleção, levou a virada. Lembrando, Panunzo, que a primeira derrota da seleção contra o Japão, antes tinha sido 14 jogos, com o de ontem, 14 jogos, 11 vitórias do Brasil, 3 empates e apenas uma derrota, que foi a de ontem contra o Japão. E os gols marcados pelo Japão foi Minamino e também o Fabrício Bruno, e o Ueda no finalzinho ali fez o gol que sacramentou a virada da seleção japonesa contra o Brasil, Panunzo. Que vergonha, hein, gente? Que futebol caca esse que o Brasil está jogando, hein? Isso e aí... mesmo. Bom, mas nós temos o placar lá contra a Coreia do Sul, mas a Coreia também não é um grande adversário, né? Não é um grande adversário. Isso Agora, mesmo. perder para o Japão é realmente... O Brasil é queridíssimo lá no Japão, porque os japoneses gostam muito de futebol, né? E Sim. o Brasil sempre foi muito popular por lá. Imagino que a partir de ontem essa popularidade começa a entrar em declínio, né? Porque, afinal de contas, um resultado como esse é para acabar, né, com toda a tradição e com respeito lá para trás, né, Alex? Isso mesmo, e lembrando para nós que com o jogo de ontem o Ancelotti soma 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Ao todo são 55,5% de aproveitamento, então vamos ver se o italiano vai dar um jeito para trazer esse tão sonhado Hexa que todo mundo espera no próximo ano, Panunzio. Pois é, difícil, hein? A vida desse italiano não vai ser fácil com essa seleção aí, hein? Sim. O futebol brasileiro realmente já era, né? Tem alguns esportes do Brasil que nos últimos 50 anos sofreram uma depreciação grande, né? Por exemplo, o gosto que a gente tinha pela Fórmula 1, Fórmula 1 não virou nada, né? Isso até deu ontem uma controvérsia aí, na hora que a Globo foi apresentar a nova programação, o William Bonner tirou um sarro lá. Ah, você se lembra da Fórmula 1? A Fórmula 1 não está lá, está na Band, né? Não está na Globo, está na Band. Mas a Band não tem nada a ver com o declínio da Fórmula 1. O que tem a ver é que nós perdemos um ídolo, né? Que era maravilhoso, que era o Ayrton Senna, e de repente o esporte inteiro entra em declínio perante a opinião pública. A mesma coisa está acontecendo com o futebol, com a ressalva de que o futebol é um esporte popular demais para ser abandonado pelos brasileiros, né? Sim. Enfim, mas vamos falar um pouquinho de Palmeiras agora. Você está com a sua camiseta do Palmeiras aí? O Palmeiras ontem estava lá no julgamento do núcleo 4 da trama golpista.
Para quem não viu, eu vou mostrar para vocês aí, porque um advogado de um dos réus, para tentar explicar a gravidade das imputações contra o cliente dele, acabou lançando mão de uma metáfora e botou o Palmeiras dentro do ambiente onde só tem quase que corintianos, hein? Vamos ver a sonora dele primeiro. Alex, roda para nós, por favor. Bora. Se eu disser que o ministro Alexandre de Moraes, eminente ministro, torcedor do Palmeiras, isso é não só injusto, como acaba por trazer consequências quando ele for lá no Itaquerão. E para o senhor também. Claro. Consequências sérias. Seríssimas. Quer dizer, o assunto aí era fake news, tá? O que o Sim. advogado quis dizer é o seguinte, ó, se eu disser isso, vai ter problema para o senhor lá no Itaquerão. Aí o Alexandre de Moraes falou, vai ter problema para o senhor aqui dentro do Supremo. Que Isso trata mesmo, fake lembrando news. que o Alexandre de Moraes é um torcedor roxo do Coringão e a única ressalva para anúncio que ele fosse perfeito 100% se fosse palmeirense, mas infelizmente ele é corintiano. Seria perfeito se fosse palmeirense, é? Sim, se fosse Ai, palmeirense não teria nenhum defeito para anúncio. Tá bom. Alex, mais alguma coisa aí com relação ao futebol, não? Então, Panunzio, hoje teremos também a 28ª rodada após essa data FIFA e hoje teremos a abertura dessa 28ª rodada com Palmeiras e Red Bull Bragantino, Botafogo e Flamengo, Mirassol e Internacional. Já do outro lado teremos Sport e Ceará, teremos o Clássico Mineiro entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, Fortaleza e Vasco e finalizando o dia de hoje teremos o Clássico Santos contra o Corinthians lá na Vila Belmiro. Esqueci um pouquinho, mas foi. Você não esquece do palestra, né? Isso mesmo. Palestra não esquece. Agora, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez outro dia aqui, ver como é que está o Data Alex, SEDLEX, nosso instituto de pesquisa aqui, porque o Alex dá seus palpites, gente, e tem aí um certo comentário de futebol que se consagrou por alardear que acertava resultados, né? Não vou nem dizer o nome dele aqui, mas porque não precisa, você sabe quem que é. E o Alex está se especializando na precisão dos seus prognósticos. Então vamos lá. Qual vai ser o resultado? Amanhã a gente vai botar a gravação no ar e você vai conferir quanto o Alex acertou. Isso a nossa mesmo. margem de acerto é bastante alta, está em 50% aqui, exatamente. Sim. Não é isso, Alex? Amanhã vai ter 100% se Deus quiser, para não... Sei não, hein? Mas vamos lá, vamos conferir. Bora. Palmeiras e quem aí? Red Bull Palmeiras Bragantino. e Red Bull. Quanto? Palmeiras 2-0. 2-0, tá modesto Isso. o prognóstico. Botafogo e Flamengo. Um empate. Por quanto? 0-0. 0-0? Isso. Ó, você tá prevendo pouco gol nessa partida, hein? Próximo. Mirassol Internacional será uma vitória do Mirassol. Sport e Ceará, um jogo difícil lá na Ilha do Retiro, porém eu creio na vitória do Sport. Atlético Mineiro e Cruzeiro, eu vou ser um pouquinho clubista, eu acho que vai dar o Atlético Mineiro. Por que você está sendo clubista aí? Explica pra nós. Porque o Palmeiras é líder. Então eu coloquei empate Botafogo e Flamengo para favorecer o Palmeiras e a derrota do Cruzeiro para favorecer o Palmeiras. Mas aí não vale, Alex. Você tá prevendo resultado só do jeito melhor pro Palmeiras. Não, mas agora, seguindo o critério, Panunzio, vai ser vitória do Atlético Mineiro. Anotem aí. Fortaleza e Vasco. Eu acho que o Fortaleza empata com o Vasco lá no Isso jogando em tem casa. a ver com o Palmeiras também, não? Não. Esse não? aqui foi... Não, opinião sincera mesmo, assim. Do coração. E agora no clássico Santos e Corinthians, eu creio que o Coringão vai vencer o Santos lá na Vila Belmiro, Panunzio. Então, esse eu faço questão que você diga qual é a perspectiva do placar. 2-0. 2-0? Eu vou botar um Isso. 4-1 aqui, tá? Pro Corinthians? Pro Corinthians, Vamos ver o que vai acontecer aí. Amanhã a gente verifica. Gostou? Eu gostei. Olha, palmeirense gostando de um placarzão desse pro Corinthians. Eu gostei. É coisa rara. Valeu, Tá Panunzio, bom. vamos nessa. Bom, amanhã a gente vai voltar a gravação aqui para a gente conferir como é que anda digamos, a eficiência, né? Porque você sabe que o DataLex SEDLEX é um instituto de pesquisa cuja amostra é composta por um único entrevistado, que é o Alex, com margem de erro de 50% e confiabilidade... Confiabilidade é de quanto mesmo? 100%. Não, vamos diminuir para 50, vai. 50, Tá bom. vamos nessa, Panunzio. Beleza, um abraço, Alex. Bom programa para nós aqui. Gente, o Alex está cada dia que passa mais importante. Aqui vocês estão vendo aí que ele está todo animado com esse negócio aí do Palmeiras ser o primeiro da tabela, né? E vamos ver o que vai acontecer aí, porque tem chão ainda, né?
Mas vamos lá, gente, meteorologia no ar para vocês, vamos ver como é que está o tempo no Brasil. O mapa está coloridinho aí, essa faixa verde atravessando todo o centro lá do extremo noroeste até o sudeste, o sul da Bahia e o litoral capixaba, né? Vai chover em toda essa região aí em verde. Brasília, pessoal de Brasília está contente lá com essa previsão aqui do tempo, porque, né, já estavam com saudade lá. Não só Brasília, mas tem um incêndio na Chapada dos Veadeiros, que fica próximo a Brasília, lá no estado de Goiás. Tem incêndio no Pantanal e toda essa região que está aqui hoje marcada com verde, vai ser uma bênção se chover. Tomara que chova, né? Chuvas que devem se estender para essa área lindeira e amarela ao norte e ao sul da faixa verde, tá bom? Vamos ver, hoje não tem nenhum aviso meteorológico relevante, tá? Hoje o tempo no Brasil não terá extremos, pelo menos é o que diz a previsão. E as temperaturas estão altas, olha, Porto Alegre vai ter 25 de máxima, Florianópolis vai ter 22, a geladeira do Brasil, Curitiba, começou o dia com 13 e a temperatura vai até 22. Aqui em São Paulo, a máxima será de 24, com mínima de 17, já foi, né? No Rio de Janeiro, a temperatura chega a 28 graus, não é o calorão que os cariocas adoram, mas é quente do mesmo jeito. Lá no Espírito Santo, em Vitória, 27 graus. Em Belo Horizonte, 29 graus, muitas nuvens, e aqui a previsão. Em Campo Grande, a máxima será de 34. Em Goiânia, muitas nuvens, pancadas de chuva. O pessoal de Goiânia está comemorando a volta da chuva, máxima de 33 graus. Em Brasília, muitas nuvens, pancadas de chuvas isoladas. O pessoal pode sair de casa aí para tomar chuva em Brasília, tá? Máxima de 28 graus, vai estar fresquinho. Em Palmas, 35 graus de temperatura, também vai chover. Em Cuiabá, a temperatura máxima será de 36, em Porto Velho de 32, no Rio Branco 32, em Boa Vista 34, em Manaus 34 graus também, no Macapá 34 graus, Belém do Pará a mesma coisa, São Luís do Maranhão 32, Teresina, Piauí 39 graus, eita nós, hein? Caloraço por lá. Fortaleza, tempo claro, 31 graus, e aqui as capitais do Nordeste hoje, todas girando em torno de 30 graus de temperatura máxima, com um dia de sol lá, bom para aproveitar na praia, para quem gosta, né? Inclusive Salvador, que passou o começo do ano inteiro aí debaixo de uma chuvarada, né? E aqui voltamos à Vitória, já terminei a previsão do tempo. Vamos então agora para os destaques das notícias aqui na capa do nosso site, no iclnoticias.com.br. E começamos pelo assunto que é hoje o tema do nosso jornal, que é a escolha do futuro ministro do Supremo, que irá substituir o ministro Barroso, que está de saída, e tudo leva a crer, nos conta aqui a Juliana Dalpiva, que o Lula deve nomear o advogado-geral da União, Jorge Messias, para essa vaga nos próximos dias, né? E a posse, nos conta a Juliana, seria ainda neste ano de 2025. O Jorge Messias vai ter o périplo que ele vai ter que fazer, lá pelos ministros do Supremo, mas a campanha dele está bem preparada, né? E, enquanto isso, os identitaristas e aqueles que defendem a presença de mulheres e negros entre os indicados por Lula vão ter que aguardar mais. Esse é o dado negativo dessa história toda, né? Então vamos lá, gente, vamos lá para o próximo destaque. Hoje, como eu falei lá no comecinho, é dia dos professores, nós temos uma matéria aqui no nosso site da Amanda Miranda, lá em Santa Catarina, falando sobre ataques de pais extremistas a professores de uma escola, que é essa escola que chama Escola de Ensino Básico de Muquem, que vai ser transformada num Instituto de Educação Cívico-Militar. E os professores que se opõem a isso, aliás, porque tem muita gente que se opõe a isso no Brasil, mas lá em Santa Catarina é pecado. Então, pais radicais começam a perseguir professores, e perseguir mesmo, tá? A ponto de um deles ter saído fora do circuito para ficar livre do assédio desses pais. Um próximo destaque é uma matéria aqui, olha, do Walter Matos da Costa, dizendo aqui, parabenizando o professor pelo seu dia, mas ressaltando que tem muitas coisas ainda para serem conquistadas, né? Operação Cisâmenes, outro destaque aqui na capa do nosso ICL, aquela operação que tem por objetivo desvendar o que se passa nos bastidores do STJ, né, com a possível venda de informações e até mesmo venda de sentenças por
funcionários dos gabinetes de muitos ministros lá no Superior Tribunal de Justiça, né? E aqui o nosso destaque é que a Polícia Federal enxergou um padrão de organização criminosa em relação à comercialização das decisões que têm sido vendidas por servidores do STJ para interessados, tá? Com relação ainda à Polícia Federal, uma nova fase da operação sobre desvios de emendas e um deputado teve o celular apreendido. E vamos falar bastante ainda, é o último destaque aqui, sobre essa questão da indicação do Jorge Messias, o famoso Bessias, que o Brasil conheceu como Bessias, naquele grampo ilegal que o Moro deixou vazar, quando a então presidente Dilma Rousseff comunicava ao hoje presidente Lula, na época ex-presidente, já quase a caminho da prisão, que ele seria nomeado ministro para evitar a consecução da prisão, né? E o Sérgio Moro ilegalmente divulgou essa gravação, transformou algo que nem era uma prova em processo, porque o prazo para coleta desse tipo de prova já tinha se encerrado por ordem dele mesmo, mas ainda assim ele não quis nem saber, soltou a gravação e assim ajudou a sujar ainda mais a barra do Lula. Mas o Messias, que a Dilma dizia ao Lula, olha, o Bessias vai levar você o texto do decreto de nomeação, só use se for necessário. E esse Bessias virou o Jorge Messias, que hoje é advogado-geral da União, muito competente, aliás, e que tem tudo para se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal, tá? Vamos começar o assunto do Supremo pela matéria da Juliana Dalpiva, aqui no nosso site hoje. Ela está nos contando, e a Juliana é boa pra caramba de informação lá nas Cortes Superiores, que o Lula deve nomear o Bessias para o Supremo nos próximos dias. Com a anúncio sabatina para o Senado, deve ser rápida e a posse seria antes do fim deste ano movimentadíssimo na justiça brasileira, né? Desculpa, é um leve resfriado. Bom, o que nos diz aqui a matéria da Juliana? Ela diz o seguinte, olha, o presidente Lula deve indicar nos próximos dias o advogado-geral da União, Jorge Messias, para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal pela aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso. A coluna apurou que o anúncio deve ser feito nos próximos dias e a corte seguirá com apenas uma mulher, a ministra Carmen Lúcia, entre os seus magistrados. Embora outros nomes circulem nos bastidores do Planalto, como, por exemplo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro do TCU, Bruno Dantas, interlocutores do governo indicam que Jorge Messias se consolidou como a principal aposta de Lula para essa indicação. Pessoas próximas ao presidente garantem que Messias era o terceiro nome da lista que ele tinha para as vagas do STF desde o início do mandato. O presidente já indicou Cristiano Zanin e Flávio Dino. Entre outros critérios citados está o garantismo e a confiança. Na verdade é o seguinte, somando tudo, desde 2002, quando governou o Brasil pela primeira vez, já foram 11 nomeações, ou seja, o presidente Lula já trocou um plenário inteiro do Supremo Tribunal Federal, né? E agora pode ter, inclusive, que nomear um 12º ministro, caso se confirme as informações de que a ministra Carmen Lúcia também estaria a caminho da antecipação da sua aposentadoria. Mas voltando aqui ao texto da Juliana Dalpiva, ela diz o seguinte, que a escolha de Messias representaria um aceno do presidente à ala jurídica mais alinhada ao governo e reforçaria a presença de quadros ligados à defesa de pautas progressistas no Supremo. Messias é evangélico, né, e isso também é visto como favorável, como ponto favorável na sua indicação. O anúncio deve se dar em breve também para que a sabatina no Senado ainda ocorra este ano e o novo ministro já tome posse antes do fim de 2025. O pedido de formalização da aposentadoria foi feito na segunda-feira pelo ministro Barroso, né? E a saída oficial dele está marcada para o próximo sábado, dia 18. A decisão já havia sido anunciada semana passada, aos 67 anos, ele deixou o cargo poucas semanas depois de encerrar a presidência do Supremo, função que exerceu até o fim de setembro. O ministro deveria permanecer na corte, poderia, se quisesse, por mais 8 anos, quando completaria 75 anos, que é a chamada idade limite da expulsória, a saída obrigatória. Mas ele se antecipou e disse que quer curtir a vida, porque não sabe ainda, não definiu o que vai fazer, diz que dificilmente voltaria à advocacia e vai aproveitar
a saúde e o tempo que lhe resta muito bem. A gente espera que ele consiga levar esse plano adiante, tá bom? Ocorre que, ao definir que o sucessor de Barroso será mesmo o Messias, o presidente Lula vai preterir e vai frustrar muita gente que esperava que ele indicasse ao menos uma mulher, ou um negro, ou ainda uma mulher negra para essa vaga que se abre, porque o presidente está realmente devendo aos grupos que advogam pela causa da diversidade, né, contemplá-los com nomeações. Até agora, só a presidente do Superior Tribunal Militar, só a presidência do Superior Tribunal Militar ele concedeu a uma mulher, o que deixa as mulheres machucadas com o presidente da República, né? E também os movimentos que defendem a participação efetiva de negros nas cortes brasileiras, que são, sim, né, de uma branquitude impressionante, que chega a cegar a gente. Mas vamos para a próxima matéria aqui no nosso site, que fala exatamente sobre isso. Olha, a vaga no Supremo reaviva a pressão sobre Lula, que só escolheu uma mulher em 10 indicações. Entidades cobram a nomeação de uma ministra, sobretudo negra, e apenas 3 mulheres ocuparam até hoje a bancada dessa nova corte. Eu me lembro dos nomes de cor aqui. Foi a Ellen Grace, a pioneira, depois a Rosa Weber e agora a ministra Carmen Lúcia. É muito pouco, né, considerando que o Brasil tem uma maioria da população que é feminina. Então tem razão aqueles que criticam a ausência de representatividade, principalmente do sexo feminino e da população negra entre essas indicações. A matéria da Folha Press está no nosso site para você ler. E ela diz o seguinte: o anúncio da aposentadoria antecipada de Barroso renovou a pressão pela nomeação de uma mulher no Supremo e que o governo considere a diversidade racial na escolha do sucessor desse ministro. Órgão de cúpula do Judiciário Brasileiro, o tribunal conta atualmente com apenas uma ministra na composição, a ministra Carmen Lúcia. Só outras 2 mulheres integraram a corte nos seus 134 anos de história, Rosa Weber e Ellen Grace, todas elas brancas, inclusive. Lula já teve a oportunidade de nomear 10 ministros ao longo de 3 mandatos, entre eles somente uma mulher, Carmen, e ele agora fará a sua 11ª indicação. Como eu disse, ele já renovou um plenário inteiro do Supremo na condição de presidente da República, né? E a expectativa, novamente, é de que seja um homem. Como mostrou a Folha de São Paulo, os principais cotados para a vaga de Barroso são o ministro Bruno Dantas, o advogado-geral da União, Jorge Messias, que é o favorito, e também, correndo por fora, o senador Rodrigo Pacheco. Esse aqui realmente pleiteou a sua indicação e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem feito lobby por ele. Mas ele quer mesmo ser governador de Minas Gerais. Aguarde, você vai ver Rodrigo Pacheco em campanha depois de ter frustrado a sua expectativa de virar ministro do Supremo, tá? Então tá aí a informação para vocês, né? A mulherada vai ter que esperar, a população negra vai ter que esperar um pouco mais. Quem sabe se na vaga da ministra Carmen Lúcia, porque seria bastante confuso para o governo justificar a nomeação de mais um homem branco, caso Carmen Lúcia venha mesmo a querer se aposentar, o que é uma possibilidade ainda não confirmada, tá bom? E sobre isso, olha, sobre a pressão para nomear uma mulher, não são apenas políticos que estão na parada, tá? Tem muita gente por aí que não tem nada a ver com a política, nem com a operação do direito e que está querendo que haja uma renovação e mais diversidade nessas indicações. Veja só o que é que o G1 está informando para a gente. Anitta, tá? A Anitta pede para que o Lula indique uma mulher para a vaga de Barroso no Supremo Tribunal Federal. Vamos ver o que nos diz essa matéria aqui. A cantora Anitta fez um apelo nesta terça-feira para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indique uma mulher para a vaga no Supremo Tribunal Federal deixada pelo ministro Barroso. Em 134 anos, o Supremo já teve 172 ministros, só que apenas 3 eram mulheres e nenhuma delas era negra. Se Lula optar novamente por um homem, o tribunal voltará a ter 10 ministros e apenas uma mulher, porque Carmen Lúcia permaneceria ali, ela que foi indicada por Lula mesmo em 2006, tá? Já falei aqui os nomes. Tá aqui, olha, a manifestação da Anitta. Um dos ministros do Supremo se aposentou. O presidente Lula terá que indicar um novo nome. Gostaria de tornar público um pedido
para que seja uma mulher. Em 134 anos de história, o Supremo Tribunal Federal já teve 172 ministros, entre eles apenas 3 mulheres e uma negra. Está aqui o post da Anitta, tá? Hoje temos uma entre os 11 homens, quer dizer, não é uma entre os 11, é uma entre 10 homens, né? Tenho certeza de que existem mulheres qualificadas para o cargo no nosso país, onde a maioria da população é mulher. Compartilhe com toda a esperança, disse a Anitta aqui nos stories do seu Instagram, tá? Será que isso vai ter eco? Não terá eco, porque o pragmatismo que cerca essas disputas passa longe desse jogo de pressões, né? A matéria ainda fala sobre a aposentadoria do ministro Barroso, diz que Lula deve se reunir nesta semana. Isso pode acontecer já a partir de hoje, tá? Para decidir sobre quem é que assume essa vaga lá na corte. E diz que vai conversar com muita gente, mas a decisão parece mesmo sacramentada, tá? Olha só o que é que disse o presidente sobre essa pressão pela diversidade. Eu quero uma pessoa, não sei se mulher ou homem, não sei se preto ou branco, eu quero uma pessoa que seja, antes de tudo, uma pessoa gabaritada para ser ministro da Suprema Corte. Eu não quero um amigo, eu quero um ministro da Suprema Corte que terá como função específica cumprir a Constituição brasileira. É isso que eu quero, declarou o presidente. Mas sabe-se que os critérios, e aí essa é uma questão mais do que objetiva, né, que norteiam a escolha do presidente são a confiança, né, principalmente a confiança e a proximidade. E isso faz de Jorge Messias, que é um aliado muito leal ao presidente da República, a sua principal indicação, tá? Então, mulheres vão ter que ter mais paciência, esperar pela próxima oportunidade. E aí, só a pressão da Anitta não vai fazer o jogo virar. Olha só, ainda há nos bastidores uma corrida para viabilizar o nome do Rodrigo Pacheco. E isso está expresso hoje numa reportagem da Folha de São Paulo, que eu vou mostrar para vocês. Olha, favorito para a vaga de Barroso, Messias enfrenta a campanha de ministros do Supremo por Pacheco. Então, Pacheco seria o favorito dentro do Supremo Tribunal Federal, entre os homens de toga, tá? A matéria nos diz o seguinte: o ministro da AGU, Jorge Messias, é apontado como favorito, mas enfrenta uma campanha de ministros da Corte em favor do senador Rodrigo Pacheco. Apoiado enfaticamente pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o movimento dos magistrados se acirrou no segundo semestre de 2025, com a proximidade do fim do mandato do Barroso na presidência do tribunal e o aumento de especulações a respeito de sua aposentadoria, que afinal acabou se consumando. Os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Flávio Dino são apontados como apoiadores do Pacheco. O senador contaria também com a simpatia de Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Portanto, se a homologação dessa indicação fosse feita pelo plenário do Supremo, ele já teria aí pelo menos 5 votos, o que não é pouca coisa, né? Na noite de ontem, o presidente Lula recebeu Gilmar, Moraes, Dino e os ministros Cristiano Zanin e Lewandowski no Palácio da Alvorada para discutir a sucessão de Barroso. Essa articulação pró-Pacheco se intensificou em julho, quando o governo decidiu brigar na Justiça pela reativação do decreto com elevação do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, após a derrubada pelo Congresso Nacional. Por orientação de Lula, a Advocacia Geral da União entrou com pedido de declaração de constitucionalidade do decreto presidencial que aumentava as alíquotas do IOF. Como ministro-chefe da AGU, Messias seria o interlocutor credenciado para a negociação com a Corte. Ministros, porém, encamparam um movimento para que Pacheco fosse escalado para essa função. O senador já vinha se cacifando junto a integrantes do tribunal, a ponto de ser prestigiado no Fórum Jurídico de Lisboa, organizado pelo Instituto de Gilmar Mendes, e Pacheco foi um dos palestrantes do evento em um painel que contava ainda com a participação de Alexandre de Moraes. Mas esse evento, né, que se tornou um evento importante lá em Portugal, levou quase todo o mundo político e jurídico lá para Roma. Agora, é preciso lembrar que o cuidado do Lula não é por acaso, né? O nosso presidente nunca deu muita sorte com as indicações que fez ao Supremo, né? Basta lembrar aqui de 2 dos casos mais crassos, que o Toffoli, que negou a ele, inclusive, o direito de ir ver o velório do irmão, e também o ministro Joaquim Barbosa, né? Com a sua teoria do domínio de fato, que cohonestou ou corroborou os saques contra o sistema de justiça patrocinados por Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Tá?
Por falar em julgamento, em Supremo e tudo mais, ontem começou o julgamento do núcleo 4 da trama golpista, né? Esse julgamento, eu vou colocar na tela para vocês aqui uma matéria do ICL, depois nós vamos ver 2 trechinhos aqui do que aconteceu ontem. Um deles a gente já viu logo na abertura, provavelmente você não estava ligado ainda, então você vai ver onde o futebol e as metáforas jurídicas se encontram, tá? Mas o Procurador-Geral da República pediu a condenação de 7 réus do núcleo 4, que é o núcleo da desinformação, e não apenas da desinformação, é o núcleo também da prática, né? Da pior prática criminosa, que foi aquela de deflagrar uma operação para tentar prender e até matar, eliminar, neutralizar presidente e vice da República e mais o ministro Alexandre de Moraes. Matéria do César Feitosa, da Folha Press, aqui no nosso site, diz o seguinte: o PGR Paulo Gonet pediu nesta terça a condenação de todos os réus acusados de difundir informação sobre as urnas eletrônicas e de promover ataques contra os chefes das Forças Armadas contrários à trama golpista de 2022. A sentença condenatória foi defendida por Gonet durante sua sustentação oral no julgamento do núcleo 4 da trama golpista. As sessões que analisam a denúncia contra os escalões inferiores da tentativa de golpe de Estado tiveram início nesta terça. São réus neste núcleo: Ailton Barros, major expulso do Exército; Ângelo Denicoli, major da Reserva do Exército; Giancarlo Gomes Rodrigues, sargento do Exército; Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel do Exército; Reginaldo Vieira de Abreu, que é coronel do Exército. Aí vem 2 nomes que não são os únicos 2 nomes entre os 7 que não são de militares. O Marcelo Bormevete, que é policial federal, estava a serviço da BIM Paralelo, um sujeito extremamente violento e truculento, que disse que ia matar muita gente. E também o Carlos César Rocha, presidente daquela vigarice chamada Instituto Voto Legal, que o PL contratou e pagou a peso de ouro para produzir um dossiê falso sobre a ausência de confiabilidade das urnas eletrônicas, tá? A matéria no nosso site também dá conta de que Paulo Gonet usou o tempo da fala para rebater algumas das principais críticas da defesa dos réus à acusação sobre a trama golpista. Um dos pontos levantados pelos advogados é sobre a distância de tempo entre a atitude de alguns dos denunciados com os fatos finais da tentativa de golpe de Estado. Nós vamos ver agora 2 momentos desse julgamento. O primeiro deles, o que a gente já mostrou aqui na abertura, foi quando um dos advogados usou uma metáfora futebolística para tentar dizer das consequências de uma afirmação falsa perante a corte. Vamos ver esse trecho mais uma vez, por favor, Alex? Se eu disser que o ministro Alexandre de Moraes, eminente ministro, torcedor do Palmeiras, isso é não só injusto, como acaba por trazer consequências quando ele for lá no Itaquerão. E para o senhor também. Claro. Consequências sérias. Seríssimas. Tom de brincadeira. Agora, Alex, aparece aí. Deixa eu fazer uma pergunta para você, por favor. Prontinho, Tá, estou aqui. O que aconteceria se um corintiano, de repente, se declarasse palmeirense e fosse assistir a um jogo lá na Arena do Corinthians? Se um corintiano se declarasse palmeirense e fosse assistir o jogo na Arena Corinthians, ele não entraria e o Anderson até falou, daria até caso de morte para Panuso. Oh, mas isso não é uma democracia? Não. Por que uma pessoa não pode, né? Sim. Mas, enfim, o que importa mesmo é isso que o Alex falou, consequências graves, é isso que o advogado quis dizer. E o ministro Alexandre de Moraes logo rebateu, falou, consequências graves para você também, está fazendo uma acusação muito leviana. A outra fala que eu destacaria, e olha, e aqui é preciso estabelecer com toda franqueza uma diferença com relação à expectativa do que ocorre nesse julgamento. Tenho certeza que o seu interesse, você que está me assistindo agora, não foi tão grande quanto foi da outra vez quando estava em julgamento o Núcleo 1. E o julgamento de ontem pareceu muito xoxo, né? Eu mesmo fiquei cansado de acompanhar porque parecia que não estava acontecendo nada. E esse julgamento é extremamente importante, tá? Bom, quem mais uma vez precisou botar um freio de arrumação ali nos argumentos apresentados por advogados foi a ministra Carmen Lúcia, ela que é tão ciosa do papel do Tribunal Superior Eleitoral, porque, afinal de contas, esse assunto é com ela, né? E ela ontem fez uma defesa enfática de que o Tribunal Superior Eleitoral jamais propôs a adoção de voto impresso, né? E ela explicou didaticamente,
para o advogado que fez uso de uma afirmação incorreta o que foi que aconteceu ao longo da história dos vários questionamentos que foram endereçados à Justiça brasileira sobre a confiabilidade das urnas. Vamos ver o que disse a ministra Carmen Lúcia. Esta minha fala é apenas para reforçar que o Tribunal Superior Eleitoral não cogitou de voto impresso, não constou na história do voto impresso, foi terminando exatamente com aquelas urnas de lona, urnas que eram antes, numa dimensão de participação e transparência efetiva da cidadania brasileira, e que quando partidos e pessoas cogitam deste tema livremente, podem cogitar no exercício da liberdade de expressão, sem nenhuma dúvida, apenas se considerar como a expressão sendo a manifestação de liberdades e não concatenada, encadeada com outras práticas para fazer erodir, fazer extinguir ou fazer comprometer e contaminar a confiabilidade do sistema. Ela é muito assertiva, muito séria e não deixa passar nenhuma afirmação dos advogados que queira comprometer a Justiça Eleitoral com essa história toda de confiabilidade de urna, de voto impresso, porque, afinal de contas, o voto brasileiro, embora no plano individual não seja auditável, até para a proteção do sigilo do voto, né, o sistema que registra o voto é absolutamente auditável. E só para lembrar, está aberta agora a auditoria das urnas. O Tribunal Superior Eleitoral, na semana retrasada, ele publicou um anúncio chamando as instituições interessadas em desvendar o código-fonte e tentar checar a segurança das urnas para que, com muita transparência, vão lá e trabalhem sobre esse material, né? Porque, afinal de contas, nós temos aí em 2026 uma eleição chegando e o trabalho de auditoria das urnas é feito agora, no ano que antecede as eleições, tá? Para que não se repita aquilo que aconteceu, né, a partir de 2017, 2018, quando as urnas eletrônicas passaram a ser questionadas de uma maneira insidiosa por agentes do processo político que não se conformavam, que já anteviam resultados desfavoráveis, né? Olha, nem só de perspectivas para 2026 vive o governo, mas uma perspectiva no campo da economia, não mais da justiça, é super importante. Por quê? Porque na semana passada nós tivemos a rejeição da medida provisória 1303, que provinha 35 bilhões de reais aí para o governo poder fazer a equalização e, assim, subsidiar ou financiar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Como vocês sabem, o Supremo Tribunal Federal, por um trabalho de vingança dos seus políticos, né, ou de proteção aos super ricos, rejeitou a medida provisória 1303 e o governo perdeu a fonte de financiamento. Como a isenção para quem ganha até 5 mil já tinha sido votada, inclusive por unanimidade, ela não está ameaçada, mas o que está ameaçado é o tal equilíbrio fiscal. O governo vai ter que enfrentar uma fonte. E ontem, o ministro Fernando Haddad foi mais uma vez à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para falar de alternativas que ele pretende implementar para aumentar a arrecadação e tapar aí o buraco que ficou aberto com a rejeição dessa medida provisória. Daí nós temos essa matéria do Brasil de Fato hoje, na capa do site. Haddad vai ao Senado, prepara terreno para votação da isenção do imposto de renda. Corrige injustiças dramáticas no Brasil. É tão simples entender o que o Haddad fala, né? Por que será que a classe política é tão impermeável a esses argumentos? Porque os argumentos fazem todo sentido. É preciso que quem é mais pobre no Brasil pague menos imposto. É preciso que quem é mais rico contribua com um pouco mais. E isso ainda não estabelece nenhum critério de equidade fiscal. Introduz um pensamento de justiça fiscal. Por quê? Porque hoje essas pessoas, que são 140 mil brasileiros ultramilionários, não pagam nada de imposto de renda. E eles precisam ser chamados a contribuir com esse grande condomínio chamado Brasil, né? E o que o Haddad está fazendo é tentar fazer com que o Congresso Nacional abra os olhos e permita que os mais ricos contribuam com alguma coisa, que não fiquem apenas parasitando a máquina pública, né, com os seus lobbies e a sua necessidade de coisas que a base da pirâmide sequer chega a necessitar, tamanhas as necessidades prévias que ainda não foram atendidas, né? Mas vamos lá, vamos para a matéria do Brasil de Fato aqui. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, ontem, que a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil é uma correção de erros históricos
Em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Haddad afirmou que essa decisão tem um impacto importante sobre os trabalhadores e que espera aprovação pelo Senado. Haddad destacou que a medida cumpre uma função dupla porque promove justiça tributária e, ao mesmo tempo, não retira programas sociais nem pune os trabalhadores que ganham menos. Ele disse o seguinte: do ponto de vista tributário, esse projeto tem um princípio basilar, fazer justiça tributária, garantindo neutralidade fiscal. Esse projeto não tem ganhos fiscais, mas corrige injustiças dramáticas no Brasil. O mundo enfrenta problemas fiscais graves e nós estamos buscando os melhores resultados nas contas públicas, fazendo justiça, afirmou ele. A medida foi aprovada por unanimidade na Câmara e reduz progressivamente a alíquota para quem ganha até 7.350, sendo que quem ganha até 5.000 fica livre do pagamento do imposto de renda. Agora o texto será votado na Casa Alta e tem de ser aprovado até o fim do ano para começar a valer já em 2026. A expectativa do governo é de que a expressividade da votação na Câmara evite muitas mudanças no Senado, não só para impedir que o projeto fique desfigurado, como também que atrase até a aprovação. E, ao todo, o governo calcula que 25 milhões de brasileiros não pagarão ou pagarão menos impostos com essa medida. Segundo o governo, a contrapartida da reforma tributária será um impacto para 200 mil brasileiros, apenas, tá? Que vão deixar de ter alguns privilégios para que 25 milhões tenham algum tipo de justiça. E o ministro também insistiu que o Brasil é um dos países com maior proporção de isenções fiscais e que isso reforça uma série de desigualdades, já que as isenções são para setores produtivos que já arrecadam milhões. Por exemplo, o agronegócio, que é absolutamente lucrativo no Brasil, né? E que suga, drena aí 60 bilhões por ano de subvenção oficial. O texto lembra aqui que durante a audiência, Haddad também celebrou as conquistas do governo Lula ao longo dos últimos 3 anos, mencionou queda da inflação, queda no desemprego e aumento do PIB. Haddad disse que não teremos a menor inflação acumulada da história do quadriênio do Lula, com crescimento econômico, vou reler a frase aqui para não ficar truncado. Nós teremos a menor inflação acumulada da história do quadriênio do Lula, com crescimento econômico de cerca do dobro do que vimos registrando. Nós estamos colhendo frutos do trabalho de 3 anos. A trajetória exige cuidado, mas os resultados são muito importantes. E ele também criticou a derrubada da taxação BBB, que é bets, bilionários, no Congresso, e lamentou que economistas conservadores agora critiquem a derrubada dessa medida. Ele disse que parece que virou pecado elogiar uma medida de um governo progressista enquanto ele está sendo discutido. E o ministro enfrentou também, né, ontem a ira dos parlamentares de oposição e parlamentares que vão à sessão apenas para gravar a si mesmo admoestando, fazendo admoestações, dando uma bronca do ministro. A resposta do ministro nunca é colocada. Exemplo disso foi o senador Cleitinho ontem, que falou um monte de bobagens lá para o ministro e botou na internet só o trecho em que ele fala, não contemplando a resposta do ministro. Agora, sobre essa batalha, né, para prover os meios necessários para implementar, de fato, essa isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, ontem, ao longo dos últimos dias, não ontem, ao longo da última semana, nós temos uma mudança de atitude do governo. Parece que, finalmente, o presidente Lula leu O Príncipe do Maquiavel, né? E começa a fazer aí um freio de arrumação em nomeações que não faziam o menor sentido. À luz da nossa história recente, vou lembrar para vocês aqui. Quando o Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil, o que ele fez? A primeira medida dele, ele falou, vou desratizar a máquina pública, vou despetizar a máquina pública. E mandou embora todo mundo que tinha qualquer ligação com o PT, do garçom até o funcionário de confiança, todo mundo que podia ser afastado foi afastado. Realmente ele fez um trabalho ali de expurgo na máquina pública e quando chega o governo do Lula, né, ele abre espaço para um monte de sanguessugas da direita que ficaram o tempo inteiro tripudiando sobre o governo dele, e uma dessas sanguessugas é justamente quem? O senador Ciro Nogueira. É impressionante, mas nos últimos dias houve 2 demissões na Caixa Econômica Federal, e hoje eu ainda não li o Diário Oficial para saber se teve mais, deve acontecer. Porque são várias vice-presidências que estão lá sob o domínio de inimigos do governo. Vou mostrar para vocês quem são
os dois demitidos, tá? A informação não é de hoje, mas o conjunto da situação enseja esse tipo de coisa. Vou colocar aqui para vocês, o primeiro dos demitidos foi esse aí que você está vendo na tela. E aqui está o comunicado da Caixa ao mercado, dando conta da demissão do Paulo Rodrigo de Lemos Lopes, ele que era vice-presidente de Sustentabilidade e Cidadania Digital, tá? Quem é esse senhor? Esse senhor foi indicado por ninguém mais, ninguém menos que o Ciro Nogueira, que hoje é o principal nome da oposição, né, num combate sem trégua nenhuma ao governo Lula, né? O que diz aqui? Olha, isso aqui é um comunicado da diretoria da Caixa, assinado no dia 10 de outubro de 2025, portanto, 5 dias atrás, dando conta do seguinte: a Caixa comunica à sociedade brasileira, aos seus clientes, empregados e ao mercado em geral, que o Conselho de Administração decidiu pela destituição ad nutum do senhor Paulo Rodrigo de Lemos Lopes, da Vice-Presidência de Sustentabilidade e Cidadania Digital. Indicação de Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, ele mesmo, tá? Outro, olha só, esse que está na sua tela aí é o Trabulo Júnior, tá? Esse que aparece aí ao lado do Ciro Nogueira no centro. Veja só quem são as pessoas com quem ele anda. No canto esquerdo e superior, fotinha dele com Bolsonaro, né? Aqui embaixo, olha, ele com o Ciro Nogueira, uma velha amizade, eles sempre andaram juntos. Esse Trabulo é um homem da estrita confiança do Ciro Nogueira. E aí do lado direito você pode ver de novo, está lá ele com o prefeito de São Paulo e com o Ciro Nogueira, né? Olha, 46 semanas atrás ele fez publicar esse textinho que você vê aí. Parabéns ao meu amigo e irmão de longas jornadas vitoriosas, Ciro Nogueira Piauí, né? Marcando aqui 2 vezes os perfis de Ciro Nogueira. Esse também dançou. Foram 2 demissões por enquanto na Caixa, tem outras para acontecer, não se sabe ainda que extensão essas medidas terão, mas o fato incrível a notar aqui é que, né, a essa altura do campeonato, passados praticamente 3 anos do governo Lula, essa gente ainda esteja de pendurado em cargo de confiança nas instituições brasileiras, né? E pode ser que o número de demissões passe de 300, chegue a 400 apaniguados dessa gente da direita brasileira. E eu mesmo falava aqui, lembrando que, né, o Maquiavel diz que o mal se faz todo de uma vez só e o bem se faz aos poucos. Mas a principal passagem do príncipe para o Lula é sobre a lealdade das tropas mercenárias, que são essas tropas do Centrão. Maquiavel condena, diz que o príncipe não governará com tropas que são tropas de mercenários, porque elas não devem a ele nenhuma lealdade, elas trabalham pelo soldo. E quando o combate se torna perigoso, a primeira coisa que elas fazem é desertar, porque elas não têm a motivação das tropas que são leais, de fato, aos governantes. Então, Lula parece ter lido Maquiavel, começou esse processo de desligamento de indicados por apaniguados de opositores ferrenhos que só têm atrapalhado o governo. E isso é natural no jogo do poder, tá bom? Por falar em Supremo Tribunal Federal, gente, continuam as escaramuças e eu estou dizendo isso por quê? Porque nós teremos no próximo dia 23, portanto, na semana que vem, daqui a mais 8 dias, na próxima quinta-feira, uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal em que o ministro Flávio Dino vai colocar sobre a mesa a questão das emendas PIX, né? E olha, o assunto provoca um furor lá no Congresso Nacional. Tem matéria hoje no Estadão da Vera Rosa, minha amiga, dando conta disso aí que você vê na sua tela. 40 mil emendas no radar do Supremo e as investigações da Polícia Federal que estão deixando congressistas em pânico. Ontem nós vimos aqui mesmo uma reportagem da Amanda Miranda, que é a nossa correspondente lá em Santa Catarina, mostrando o destino das tais emendas PIX, né? O prefeito de uma cidade lá em Santa Catarina chamada Laguna, uma cidade pequena, está brigando lá com 2 deputados, a Júlia Zanato e o Zé Trovão, porque eles mandaram dinheiro para o município executar obras com uma empreiteira de um cupincha, de um compadre do deputado Zé Trovão. E o prefeito está pé da vida com essa história toda, não quer mais, e é PL contra PL aí, tá? E olha,
é assim no Brasil inteiro, tá? É sempre isso. O deputado combina com o empreiteiro vai executar a obra do município, do prefeito. Muitas vezes o prefeito está no esquema aí. São esquemas que são impossíveis de fiscalizar, então o trânsito do dinheiro é quase sempre do contribuinte para a União via impostos, da União via emenda PIX para essas empreiteiras ou prefeituras, e de lá, por mecanismos que só Deus sabe quais são, esse dinheiro acaba devolvido ou para o parlamentar, ou para o prefeito, ou para todo mundo, né? Numa conspiração de verdadeiras quadrilhas que se formam no Brasil, atrás do dinheiro fácil que os congressistas mandam, sem rastreabilidade, sem controle. Então a Vera Rosa está nos informando que há 40 mil emendas no radar do Supremo e o pânico que está provocando lá entre os congressistas. Vamos ver o que nos conta a Vera Rosa? Investigações da Polícia Federal indicam que o desvio de emendas parlamentares começou a se entrelaçar com crime organizado para lavagem de dinheiro. Foi assim no Maranhão, onde no ano passado um agiota que fazia negócio com emenda, um agiota, hein? Fazia negócio com emenda, acabou assassinado e tem sido assim em vários rincões do país. Exemplo desse que eu falei lá em Santa Catarina. No próximo dia 23, o ministro Flávio Dino promoverá mais uma audiência pública para verificar como anda o monitoramento sobre o destino das emendas, após ter tomado uma série de decisões para enquadrar deputados e senadores, até mesmo bloqueando recursos. O TCU informou que já tem capacidade para rastrear 70% das transferências PIX. Olha, gente, esse assunto tem 4 anos, tá, que está rodando. Hoje o TCU consegue rastrear 70%, ou seja, são 2/3. 1/3 não tem rastreabilidade alguma ainda. Essa é a informação que interessa, tá? Isso em relação ao exercício de 2025. E os que são rastreáveis são aqueles repasses que geralmente caem num caixa único das prefeituras e com isso escapam, os que não são rastreáveis, né? Caem num caixa único da prefeitura e com isso acabam escapando da fiscalização. Na prática, trata-se de um ralo por onde some o dinheiro público. O problema é que o nó da prestação de contas de 2020 a 2024 ainda não foi desatado. E esse nó que contempla essas 40 mil emendas despachadas por parlamentares aos seus redutos eleitorais, de forma direta ou por meio de colegas que precisam ser vasculhados com lupa. Até porque você se lembra, lá para trás, quando essa história toda começou, que os parlamentares estavam tão à vontade com esse dinheiro impossível de rastrear, que eles acabavam propondo emendas para estados e para municípios que não são os deles, né? Fazendo isso por colegas. Para quê? Para dificultar ainda mais o trabalho de rastreabilidade, né? A Vera nos conta aqui, olha, há poucos dias ouvi de um ministro do Supremo que parte significativa dessas emendas é religiosa. E aí ela perguntou, mas por que religiosa? E a resposta veio rápida, porque o parlamentar fica com 1/3 desse dinheiro e as obras mesmo só existem no papel. A Vera Rosa do Estadão conta que não foi à toa que a Câmara tentou emplacar uma PEC da blindagem, como a gente acompanhou, né, que foi enterrada depois de uma grande mobilização nacional. PEC essa que inclui, inclusive, presidentes de partido, como esse Ciro Nogueira e Antônio Rueda, implicados até em denúncias de envolvimento com o PCC, né, na concessão de foro privilegiado. Então, olha, a situação lá em Brasília é de muita tensão, né? E a Vera também nos lembra aqui que ontem a PF cumpriu mais mandados de busca e apreensão e um deputado chamado Dal Barreto, da Bahia, do União Brasil da Bahia, acabou caindo na rede da Polícia Federal. Enfim, como mostrou o Estadão, um posto de gasolina pertencente a esse deputado, Dal Barreto, recebeu recursos de emendas PIX apresentada por um outro deputado. E é assim que a banda toca, tá? Gente, olha, tem um tempinho ainda, eu preciso lembrar que hoje eu sou filho de professora, minha mãe é professora, foi professora até se aposentar, ela é uma defensora do ensino, mas não é só por isso que eu estou falando do Dia do Professor. O professor é uma instituição correndo severos riscos hoje no Brasil, né? Não está fácil ir para a sala de aula, porque além de pais que são muito reacionários e movem todo tipo de batalha contra professores que querem apenas educar de maneira adequada os alunos e acabam sendo perseguidos pela própria coletividade. A Amanda Miranda hoje escreveu uma reportagem aqui contando no nosso site o drama de professores dessa escola. Escola de ensino básico de Muquem, fica lá em Santa Catarina, e essa escola
vai ser transformada numa escola cívico-militar. Acontece que lá dentro tem alguns educadores conscientes do papel social, do seu papel social, que se opõem a essa ideia de transformar essa escola num quartel para crianças, né? E aqui ela nos conta o seguinte, olha, a história da orientadora Juliana Androsi e do professor de artes Andrei Dornelles repercutiu muito nos últimos dias, depois que imagens em que professores aparecem sendo intimidados e perseguidos circularam nas redes sociais. Os ataques partiram de um movimento político de extrema-direita em Florianópolis, liderado por quem? Por pais dos alunos dessa escola, que agem contra os docentes porque se posicionam contra a militarização da Escola de Ensino Básico de Muquem, no bairro de São João do Rio Vermelho. A professora Juliana é vítima de sucessivos episódios de perseguição, ameaça e intimidação. Esses casos renderam, boletins de ocorrência, processos administrativos disciplinares e até uma condenação de um vereador da capital de Santa Catarina. Andrei, o outro professor, foi vítima da escalada dessa radicalização, sofreu agressões físicas, como socos e chutes, a poucos metros da escola, por um pai da comunidade. Unidos no combate aos ataques extremistas e na luta pelo direito de exercer sua atividade profissional, eles vivem hoje entre os aplausos de quem reconhece a sua coragem e o luto pela perda de um chão que deveria formar crianças e jovens para um mundo desafiador. Olha, o Andrei, que apanhou desses pais, se exilou por medo. Juliana continua lá na escola, mas permanece sendo constantemente alvo de ataques. Todos os dias ela teme um novo processo administrativo que a leve a perder o emprego conquistado por concurso público e que oferece estabilidade. Há grupos de pais no WhatsApp que mantêm a intenção de derrubá-la desde que ela escolheu uma aluna trans em 2023, desde que ela acolheu uma aluna trans em 2023. Essa perseguição foi estimulada por um vereador da comunidade que fica localizado no norte da ilha, em uma das áreas mais populares da cidade, da capital de Santa Catarina, né? O vereador bolsonarista João Paulo Ferreira, claro, do PL de Santa Catarina, conhecido por Bericó, usou suas redes sociais para incitar ataques a essa professora com discursos que mentiam sobre a sua conduta. Um acordo conduzido pelo Ministério Público obrigou esse vereador a cumprir 70 horas de serviço comunitário, mas o clima de retaliação contra esses professores continuam, né? E a matéria da Amanda nos conta também que, além desses professores, deputados inflam o que a ala bolsonarista ideológica chama de guerra cultural. Esses discursos alimentam um movimento chamado Pais Conservadores de Floripa, que replicam as falas de autoridades e tratam os professores como inimigos da comunidade e dos estudantes. O grupo extremista fez acusações graves e nunca comprovadas sobre a conduta de professores agredidos. Juliana possui um drive, olha, um único arquivo, né, com 43 pastas de registros de ameaças em vídeos e imagens desde 2023. No caso de Andrei, a implicância para com esse professor não se dá só pela questão ideológica, né? É que ele é homossexual, é casado, e as acusações que foram, inclusive, de ameaça à sua vida, né, dão conta de assédio sexual feito nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, que não tem qualquer comprovação material. Professor há 18 anos, ele teve que recorrer ao autoexílio com o suporte da família e hoje só consegue dormir com a ajuda de medicamentos. Então, é esse o quadro num país acossado por uma horda de reacionários irracionais que tem no processo educacional formal um inimigo da sua ideologia. Por quê? Porque o ensino e a educação são iluministas, né? E essa gente é uma gente que gostaria de encapsular o mundo num período qualquer lá anterior à pré-história, o Jurássico da vida política planetária, né? Com a sua verve reacionária e o ódio que tem por qualquer tipo de coisa que não seja dentro do figurino da reação, tá? Então, o nosso abraço aqui, a nossa solidariedade a todos os professores brasileiros que enfrentam esse tipo de problema, e não são poucos em sala de aula, estejam eles em Santa Catarina, em qualquer outro lugar do país onde estiverem. E assim a gente vai encerrando a edição de hoje, lembrando que, olha, nós temos hoje o aniversário de 5 anos do ICL. O ICL nasceu há 5 anos para se tornar essa potência que se tornou hoje, né? E
Você que não é ainda parte da nossa comunidade, pode nos ajudar a continuar consolidando posições sempre em defesa da dignidade humana, dos direitos humanos e da democracia, que é o nosso papel aqui, é defender esses valores, bem como a difusão do conhecimento e da educação, tá? E olha, você pode sim, se quiser, nos dar um presente, você pode nos dar a sua assinatura num plano vitalício e garantir para você e para toda a sua família, para sempre, os benefícios trazidos pelo ICL. Filmes, séries, mais de 300 cursos e tudo isso que o nosso jornalismo proporciona para você, uma visão crítica da realidade para tentar a construção de um mundo mais justo, mais equânime, mais democrático. Para saber como fazer isso, se você quiser dar um presentinho para a gente, vai aqui, olha, no despertaicl.com.br, tá? Rapidinho, você pega ali um link e saiba como é que é essa história de se tornar membro vitalício da nossa comunidade. E nós vamos ter muito prazer em receber você aqui. Assim eu me despeço, agradecendo a sua audiência. São 8 horas da manhã, vem aí o N1 e a gente volta amanhã às 7 da manhã para mais uma edição do Desperta. Bom dia para você, obrigado pela audiência. Você assistiu à estreia do documentário original ICL Vai pra Argentina com Edu Moreira? Agora chegou a hora de ir além. No dia 16 de outubro, às 8 horas da noite, o ICL reúne 5 grandes influenciadores para discutir o fenômeno Milei, o economista libertário que virou símbolo da extrema-direita mundial. Cada um deles vai trazer um trecho do documentário e um ponto de vista diferente sobre o que está acontecendo de verdade na Argentina. A extrema-direita, obviamente, vai odiar. Mas quem busca entender o presente para transformar o futuro não vai perder por nada. É gratuito, online e ao vivo.